18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, desde o Templo de Salomão unimos a fé com milhares, milhões de pessoas em todo o Brasil para pedir a Ti a Tua direção, o Teu livramento, a Tua paz, a Tua bênção que une o casal, que cura o doente, liberta o viciado, o depressivo, que prospera o trabalhador, o honesto. Meu Pai, agora eu peço que o Senhor use esta água como ponto de contato. Faltam 5 dias para terminar o mês e esta pessoa não aceita terminar o mês de fevereiro carregando traumas, complexos, problemas, manias feias que no ano de 2020, no mês de fevereiro, de janeiro, ele continuou praticando. Usa esta água agora, dá um sinal para ela em casa, no hospital, no carro, aonde quer que ele esteja orando comigo. Não considere os nossos pecados, ó Altíssimo, porque somos imperfeitos, mas considere a nossa fé, pois declaramos esta água consagrada por Ti, pois o Senhor está vivo, o Senhor venceu a morte e vai provar para ele e para ela agora, aí, aonde ele se encontra, que o Senhor não esqueceu dela. Beba, meu amigo, desta água consagrada e tenha uma experiência pessoal com o Senhor Jesus aí, aonde você se encontra. Toda dor, coloque a mão sobre o tumor, a infecção. Se você sente um peso, uma perturbação, coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: todo mal, em o nome do Senhor Jesus, saia do meu corpo e não volte nunca mais. Meu Pai, eu peço por esta pessoa que tem culpado aos outros pelos seus erros, esta pessoa que fica justificando as suas falhas, culpando aos outros, e isso impede com que ela amadureça, impede com que ele melhore como esposo, como pai, como filho, como profissional, como cristão. Perdoe esta pessoa que já não quer mais culpar os outros dos seus erros, mas quer, meu Pai, sim, aprender com os seus próprios erros e com os erros dos outros. Eu apresento a Ti esta bata e determino que esta pessoa tome a decisão agora de se batizar nas águas e sepultar a velha vida. E todos que concordam e creem nesta oração, diga amém e graças a Deus. O milagre não depende da compreensão intelectual, de circunstâncias favoráveis ou religiosidade, mas apenas de fé. Está alguém entre vós doente? Chame os obreiros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa doença mencionada na Bíblia pode ser física, pode ser espiritual, pode ser na família. Deus não estabelece limites. Ele só espera que você creia e o busque em sua casa de oração para que Ele manifeste o seu poder na sua vida, para que você seja feliz de verdade. Venha neste domingo, às 18 horas. Você receberá a gota do milagre. Tudo que esse óleo tocar será consagrado, separado e dedicado ao Senhor. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Meu nome é Hélio Ramazaki, tenho 62 anos. Eu nasci na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. Eu sempre convivi desde a infância na roça, trabalhando na roça, no interior,
junto com meus irmãos, meus pais, né? Meus pais são descendentes de Japão, eles vieram do Japão, meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos, tá? Aí ele sempre foi budista, meus pais, sempre foi a tradição deles, né? E até hoje ainda é. E eu também acompanhei desde a infância, acompanhei até meus 30 e poucos anos que eu fiquei com budista também. Acompanhei essa tradição. Meu pai era alcoólatra, né? Tinha vício de bebida. Eu experimentei uma vez, aí achei que era bom, comecei a beber também. No início do casamento, até os primeiro ano, segundo ano, foi bom. Aí depois começou a ficar meio conturbado, uma discussão, brigas, porque quase todos os dias eu ficava bêbado, né, embriagado, e ela não aceitava de jeito nenhum essa situação. Nasceu esse primeiro meu filho, né, aí depois ela engravidou com outra filha, que infelizmente veio a óbito, e ela ficou bem deprimida mesmo, com depressão mesmo, a ponto de ela não querer comer. E para mim, olhando assim, eu sofria pela perda da minha filha, né? E ficava muito assim, chateado, tudo aí para me alimentar, ficava o quê? Ia alcoolizar, beber. Aí quando eu voltava, ela também já estava daquele jeito. A situação ficava pior. Nessa época eu nem sabia que existia Jesus. Deus para mim era o Deus que meu pai tinha me apresentado, que era aquela religião dele, né? Do budismo, que é um Baal, simplesmente assim, falando assim, tipo de uma casinha dentro, e lá dentro eles colocavam alguma coisa assim, nome das pessoas, e para mim aquilo lá era Deus. Nessa época, meu sogro e minha sogra, eles também eram budismo, meu sogro e minha sogra. Aí ele conheceu a Igreja Universal, foi para a Igreja Universal, lá ele se converteu, ouviu a palavra e passou isso para minha esposa também, né? Para a gente frequentar tudo, mas minha esposa não aceitava de jeito nenhum. E ele batalhou, lutou até conseguir levar essa palavra minha esposa para mim também, né? Ele falava mais com a minha esposa, porque ele falava em japonês, né? E ela entende mais, porque eu entendo pouco, né? E ele trazia sempre, sabe, o azeite, o óleo ungido, água consagrado. A primeira igreja que nós fomos foi aqui na Celso Garcia, 499, no antigo acho que é o antigo cinema que tinha, né? Uma igreja, né? Primeira vez que eu entrei, e ela também, sabe, aquele cabeça bem pesado, corpo pesado. Eu saí diferente, leve, bem aliviado, na verdade. Aí eu falei comigo mesmo, né? Eu acho que aqui é a solução para mudar a minha vida, mudar a nossa vida também. Aí o pastor pregava as palavras: vocês têm que se batizar, se entregar, morrer para o mundo, entregar para Jesus. Aí eu me batizei nas águas. Aí foi num domingo, o pastor falou assim: quem quer o Espírito Santo, quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí eu parei, eu ainda relutei. Aí o pastor: não, eu sei que tem gente que está aí ainda. Aí, sem mais sem menos, já estava lá na frente. Aí foi um momento maravilhoso. Estava escrito lá: Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu fiquei concentrado naquela letra: Jesus Cristo é o Senhor. Aí foi no momento que recebi o Espírito Santo, que desceu a paz, a alegria dentro de mim. Senti aquele alívio. Aí eu cheguei na frente e falei: meu Deus, estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Aí, na busca, comecei a orar, buscar. Na hora que terminei a busca, aí mudou tudo, né? Mas depois que terminou a oração, terminou aquela reunião, foi um dia bem maravilhoso, tá? Que não dá para esquecer daquele dia, tá? Porque saí de lá aliviado, na certeza que o Espírito Santo tinha descido de mim naquela reunião. A partir desse dia mudou tudo. Tive direção. Aí tive direção de que Deus, ouvir a palavra de Deus, tá? Seguir a palavra de Deus, obedecendo, principalmente obedecer. A Igreja Universal, onde deu para mim, para minha esposa, onde foi renascer de novo. Porque onde o único lugar que teve a solução, que deu a solução na nossa vida, né? Deu essa direção, o caminho que tem que seguir,
principalmente, que é o Espírito Santo e a salvação, a nossa alma, cuidar da nossa alma. Hoje, eu imagino, sim, sem o Espírito Santo, eu acho que não sou nada. Eu acho que eu nem estaria aqui hoje se não tivesse lutado, me sacrificado, tá? Ter obedecido e aceitado a palavra. Graças a Deus eu aceitei, ouvi e pratiquei. Até hoje estou aqui. O senhor Hélio teve uma boa educação. Seu pai lhe ensinou uma fé religiosa, budista, tradicional, mas era alcoólatra. A esposa sofreu um aborto e entrou em profunda depressão. E ele não via solução para os seus problemas, porque o que faltava no senhor Hélio é o que falta em muitos que nos assistem agora. É o que está faltando em você, que diz: bispo, eu tenho tudo para ser feliz, mas há um vazio, uma tristeza em mim que não tem explicação. Isso aqui, não tem sido possível. Você vê o seu Hélio hoje, realizado com a sua esposa, os seus filhos, né? Os seus netos. Hoje uma família abençoada, unida, uma família cheia da presença de Deus. Mas começou com ele e a sua esposa, em buscar o Espírito Santo. Quando a gente busca e recebe o Espírito Santo, a gente é transformado, a gente deixa de ser problemático, criatura, e passa a se tornar filho de Deus. Problemas nós temos, mas não somos mais problemáticos. Quando você se unge com o óleo consagrado que você recebeu no último domingo de janeiro, esse frasquinho na Igreja Universal, e busca o Espírito Santo, então é isso que acontece, olha. Ungir-se com óleo consagrado é o mesmo que se revestir de toda a armadura de Deus. Você está revestido de uma armadura para as batalhas desta vida, para vencer os problemas, maus pensamentos, perseguições, tentações. Se você não tem um frasquinho com óleo, venha neste domingo, passe pela porta formosa aqui do Templo de Salomão, que os bispos e pastores vão colocar a gota do milagre sobre o alto da sua cabeça. Esse óleo, símbolo do Espírito Santo, é para que você seja cheio do Espírito de Deus, como foi Davi, e vença os gigantes, vença as batalhas, as guerras desta vida. Se você tem um frasquinho com o óleo consagrado, traga que nós vamos colocar uma gotinha nele. Caso você não tenha, nós vamos ungir o alto da sua cabeça. Neste domingo, a partir das 17 horas, aqui no Templo de Salomão. Foi muito frustrante, porque eu tinha qualificação, tinha faculdade, falava 2 idiomas, além do português, e me vi praticamente implorando para ser contratada para uma vaga de garçonete. Meu nome é Ana Augusta, sou empresária. E desde criança eu cresci com a mentalidade de que eu teria que estudar muito, me qualificar para ter um bom emprego, trabalhar bastante. E isso para mim era sucesso. Isso para mim era ser uma pessoa realizada. E ao longo da minha vida tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de fazer intercâmbio, fiz uma formação superior, depois ainda fiz um MBA, pós-graduação. No início da minha carreira eu imaginava que só os estudos, a qualificação, me garantiriam esse sucesso, ter um bom emprego e ter esse estereótipo de vida que eu imaginava ser o ideal. Foi então que eu descobri que não era bem assim. Eu precisaria começar de baixo. Eu não tinha experiência, então eu teria que ter oportunidades de mostrar o meu trabalho, mostrar os meus talentos, as minhas habilidades e também desenvolvê-las. E foi então que na faculdade eu tive uma oportunidade que era dos meus sonhos, mas era um estágio não remunerado. E eu fui com aquela expectativa de ser efetivada. E para minha frustração e grande decepção, eu passei por vários processos seletivos dentro dessa instituição e não fui efetivada. Foi muito frustrante porque eu tinha qualificação, tinha faculdade, falava 2 idiomas, além do português, e me vi praticamente implorando para ser contratada para uma vaga de garçonete em um local que eu fiz estágio não remunerado. Então eu vi aquele investimento da minha família, aquela expectativa mesmo que eu tinha de mim, do meu desempenho, porque eu achava que eu era uma excelente profissional e como que eu não conseguia emprego na área. Então a gente procura culpar a economia, procura culpar as coisas que acontecem fora
E nessa época, minha mãe frequentava a Igreja Universal há 2 meses e eu pedi que ela me levasse junto com ela. E o primeiro dia que eu pus os pés na Igreja Universal, a primeira oração que eu recebi, eu tive o resultado que tirou um peso das minhas costas, aquela opressão, aquela vontade de chorar, aqueles pensamentos negativos saíram de mim e eu passei a ter uma mentalidade diferente. Eu passei a me olhar de outra forma. E quando me falaram sobre fidelidade, eu entendi e aceitei. Aceitei de coração muito aberto, porque eu já tinha investido tanto em tantas outras coisas que não me trouxeram nenhum retorno. E quando eu entendi que a fidelidade, na verdade, é um reconhecimento de que tudo que eu sou, até os meus talentos, as minhas habilidades, o ar que eu respiro, todos os recursos que eu tenho e tudo que eu tive a oportunidade de desenvolver, vem de Deus. Então, eu entendi que a fidelidade nada mais é do que um reconhecimento e trazer o benefício dessa parceria para a minha vida. Os resultados de ter colocado Deus em primeiro lugar na minha vida foi primeiro essa mudança interior. Acreditando em mim, tendo uma nova visão, tendo novos objetivos, eu passei a ter também reações diferentes. Porque até então eu acreditava que trabalhando muito eu seria bem-sucedida, eu entendi que não. Eu entendi que ser bem-sucedido não é ser escravo do trabalho. Eu colocava sempre o trabalho em primeiro lugar, a carreira em primeiro lugar e queria me autoafirmar por meio disso. Hoje não. Hoje Deus em primeiro lugar, depois eu, a minha vida pessoal e depois o meu trabalho. De um emprego para o outro, meu salário sempre dobrou. Eu assumi posições que eram muito além da minha capacidade e o interessante é que eu nunca me acomodei. Então, paralelo aos meus empregos, eu desenvolvi um blog. Foi uma ideia que veio, uma inspiração que veio e de início eu nem dei tanta importância e nem imaginava a proporção que isso iria tomar. Com 2 meses de blog no ar, eu já comecei a ter convites para ministrar palestras. Viajei o Brasil inteiro ministrando palestras, cheguei a fazer uma palestra fora do país. Hoje o meu nome é tido como referência na área. E esse blog acabou se tornando a minha empresa e a minha atividade principal. Eu trabalho hoje com treinamentos, consultoria, cursos, então eu estou dormindo, está vendendo, eu estou fazendo outras coisas, está vendendo. É muito interessante porque essa parceria de colocar Deus em primeiro lugar não só me capacita, não só me dá coragem, mas me mantém em movimento, me mantém tendo ideias, me mantém inovando, me mantém com vontade de fazer mais. O meu maior objetivo é que as pessoas vejam em mim essa luz que me trouxe a direção, que me trouxe esses resultados e que, independente de qualquer coisa, fez de mim uma pessoa feliz, fez de mim uma pessoa realizada, porque esse fundamento me dá essa segurança. A primeira coisa que aconteceu com a Ana, quando ela começou a obedecer, a praticar a palavra de Deus, mesmo tendo feito faculdade, MBA, pós-graduação e até intercâmbio, porém ela não tinha nada em sua vida. Estava desempregada e o pior, insegura, triste, com medo do futuro, do presente. Ela não tinha paz. Mas quando a Ana, ela decidiu honrar a Deus em primeiro lugar, então ela mudou, dentro dela houve uma mudança, ela passou a ter direção. Meu amigo, preste atenção. Quem está no topo da sua agenda? Deus ou a formação? A sua formação acadêmica, universitária. No caso da Ana, enquanto estava no topo da sua agenda, a sua formação, o seu preparo, ela era fracassada, ela era vazia, insegura. Agora que é Deus, ela é feliz, realizada, bem-sucedida. Aceite a proposta de Deus em honrá-lo em primeiro lugar. Ele não vai lhe decepcionar. Assim como ele honrou a Ana, ele vai honrar você também. Meu nome é Janete Rodrigues, eu tenho 40 anos, sou formada em recursos humanos e eu comecei a ver pela internet vídeos onde dizia, a postura que o Bispo Macedo tinha diante das reuniões
e de como ele ensinava os pastores a tratar os fiéis nas reuniões para que arrecadasse mais doações, né, ofertas. E isso, assim, eu via de uma forma muito negativa, porque eu falava, como que pode, né, as pessoas acreditarem nisso, em um homem que aparentemente é muito inteligente e manipula, né, essas pessoas mais humildes para estar arrecadando o que ele precisa. Ouvi falar da Fogueira Santa, achava um absurdo, porque a impressão que a gente tem quando está de fora é que, assim, a pessoa não tem nem para ela, ainda vai dar para a igreja. Eu achava que era uma estratégia que eles tinham de mais de uma vez por ano aí, que era o que a minha mãe comentava, né, que ela já estava frequentando, que fazia uma doação onde você tinha que dar o seu tudo. E a gente falava assim, como que uma pessoa pede tudo de alguém que não tem nada? Vivia um inferno. Mas assim, a gente buscava em outras religiões, né? Buscava no espiritismo, na macumba, todos os santos, tudo que você imaginar. Só que assim, não tinha resposta, não tinha retorno, a vida não mudava, só piorava. Passei por muitas doenças, fiquei muito doente, tive depressão, passei por 2 cirurgias na coluna. E mediante o meu sofrimento e tudo que eu havia passado, o meu cunhado e minha irmã já frequentavam a igreja e me fizeram um convite de estar indo até lá para conhecer. Eu recusei várias vezes, não quis ir, né? Mesmo sofrendo com dor à base de medicação, de cama, eu falei que não ia. E um dia eles me convenceram e eu fui numa reunião, mas disse que era só para conhecer. Inclusive, chegando lá, a reunião, quem estava ministrando era o Bispo Macedo. Eu já fiquei extremamente brava. Fiquei por conta da minha irmã, né, que ela insistiu muito, mas assim, contrariada a reunião o tempo todo. Na hora da oração, e o bispo orou por mim, os obreiros. Aí, participando das reuniões, eu ia praticamente de 3 a 4 vezes por semana. Participava de várias reuniões, principalmente de libertação. Aí eu fui entendendo que o que existia era um mal, né, que me cegava e não me deixava ver as verdadeiras atitudes de cada um ali dentro. E principalmente vindas do Bispo Macedo, né, onde ele orientava os pastores e o próprio pastor orientava a gente do que era certo, do que era errado e como a gente tinha que fazer, principalmente eu que cheguei sem saber nada, né, o que eu teria que fazer para ser liberta, para ter uma nova vida. E aquele preconceito foi acabando. Eu me batizei nas águas e aí eu comecei a buscar, jejuar, orar, obedecer e eu recebi o Espírito Santo. E aí todo aquele vazio que eu sentia, toda aquela tristeza, mágoa do passado, ressentimento, tudo foi acabando. Uma vontade de viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido de uma forma assim intensa. E eu passei a ter outra vida, a ser feliz. E hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz. As lutas são diárias, mas a força que eu tenho de Deus, do Espírito Santo e de tudo que eu recebi me torna forte para enfrentar tudo. Tenho meu esposo, que é um bom homem, frequenta a igreja junto comigo, andamos juntos, tenho uma filha e tenho uma vida assim totalmente transformada, né? Então eu venho fazer um convite a todos aqueles que passaram ou passam, né, a tudo aquele inferno que eu vivi, que assim, que se dê uma chance pelo menos, de falar assim, olha, nem que seja a última porta, porque para mim era a última porta, porque eu já não tinha mais esperança de nada. E foi ali que eu cheguei, que eu fui bem recebida, que eu fui bem tratada, e assim, eu tive carinho, eu tive atenção. E eu acho que vale muito a pena tentar, porque põe o preconceito de lado. Se eu não tivesse tentado, talvez hoje eu não estaria aqui para estar dando esse testemunho, porque eu acho que eu não estaria mais aqui. E eu tenho certeza absoluta, como eu estou aqui, que vai mudar de vida. É só obedecer, crer e fazer por onde. Não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza que muda mesmo, porque eu estou aqui para dizer. Você está só perdendo em julgar, em condenar
em rejeitar a ajuda que Deus lhe oferece através da Igreja Universal. A exemplo da Janete, ela só foi perdendo, até que ela decidiu colocar de lado o preconceito, as notícias falsas, mentiras e ir à Igreja Universal. Ela teve uma experiência pessoal com Deus. E é isso que você tem, meu amigo. A oportunidade de ter uma experiência pessoal com Deus. A dúvida vence quando você para de obedecer à verdade. Obedeça a palavra de Deus e você vai vencer as dúvidas. Quando você para de obedecer à verdade, aí as dúvidas vencem. Traga a sua Bíblia neste domingo, às 18 horas, ao Templo de Salomão. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse. No Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Faremos a unção no alto da cabeça a partir das 17 horas. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa. E mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não vêem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.